Irmãos, eu queria nesse instante que você fechasse seus olhos para a gente fazer aqui uma oração. Soberano, maravilhoso, bendito e eterno Pai. Antes de nós começarmos, ó Deus, aqui a pregação da Tua palavra, eu quero interceder, ó Deus, e pedir ao Senhor pela vida da Dona Merinda, pela sua saúde, pelas dificuldades que ela enfrenta. Que o Senhor derrame, ó Deus, sobre ela toda a Tua graça, a Tua misericórdia. Porque somente o Senhor, Pai, pode mudar e transformar vidas. Peço a Ti, Deus, que visite ela. Ajude ela, meu Deus, para que ela possa se restabelecer, para que ela possa se erguer, para que ela possa, Senhor, sair da dificuldade que ela enfrenta. Também quero te pedir pela mãe do Shimura, ó Deus, pelo seu filho, pelas adversidades que eles enfrentam, que o Senhor visite, ó Deus, e mude também, ó Deus, situações. Olha pela situação do filho dele, Pai, por esses momentos difíceis que ele está vivendo, pela sua mãe que enfrenta problema de saúde complicado. Mas nós sabemos que tudo ao Senhor é possível. Nós sabemos que somente o Senhor pode transformar, mudar e restaurar tudo aquilo que o Senhor quer, porque está tudo ao alcance do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Muito bem. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Gênesis, capítulo 37. Quero dizer para você que hoje nós vamos dar uma passeada muito grande pela Bíblia. Iremos citar muitos textos, iremos ler muitos textos, porque nós estamos pregando por todo esse segundo semestre, frisando que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todas as coisas apontam para Jesus. E nós chegamos ao final do mês. Hoje é o último domingo, a última pregação, né, desse mês de julho. Então, 3 mensagens já foram pregadas nessa direção, né? 3 mensagens. Onde a primeira foi a que o pastor Edson pregou, né? Adão, a queda, a graça e o plano de Deus. E nós ouvimos essa mensagem. E nós nos edificamos. A segunda mensagem que ele pregou foi a sentença da serpente. E nós também ouvimos, meditamos, levamos dentro dos pequenos grupos e foi tratado nos pequenos grupos. E domingo passado a pregação do irmão Shimura foi Noé e a arca, né? Todas essas causas apontando para Jesus. E isso é maravilhoso. Isso é excelente. E hoje a mensagem é José, o Salvador do povo. Também uma mensagem que vai mostrar que todas as coisas apontam para Jesus. Todas as mensagens que pregamos aqui do Antigo Testamento têm a conotação de apontar para Jesus, de direcionar para Jesus. Aliás, Jesus está em todo o Antigo Testamento e nós sabemos disso, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Antigo Testamento narra muitas coisas, né? E nós sabemos. Então há evidências e mais evidências que nos mostram uma relação, ou seja, um pano de fundo sempre apontando para Jesus. E é isso aqui é a nossa direção, né? É o nosso intuito, mostrar isso. Porque cada acontecimento, cada história, ela tipifica Jesus, ela aponta para Jesus, ela mostra Jesus. Nos mostra assim, que há de fato e de verdade uma relação entre o evento acontecido, a história narrada e Jesus. Então é nessa condição que nós estamos trabalhando em todo esse semestre, né? Há uma relação das coisas do Antigo com relação a Jesus. E o pastor Wendson bem frisou e bem falou aqui que o Antigo Testamento ele não é só para tirarmos lições morais, não. É para apontar para Jesus. É para nos mostrar Jesus. É para nos fazer conhecer Jesus. Porque na cabeça da gente, de muitos de nós, Jesus só está no Novo Testamento. Mas Jesus está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus é o autor da Bíblia. Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor de nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Amém? Então a história de José do Egito, que nós vamos ler, acho que você já abriu aí, né? Gênesis capítulo 37, né? A história de José do Egito, que nós iremos ler nesta noite, essa história, ela nos traz lições extraordinárias, maravilhosas, que nos mostra a relação entre José e Jesus. Então nós vamos prestar muita atenção para que nós possamos ver as tipificações, ou seja, aquilo que aconteceu com José, Jesus, aconteceu com Jesus. É uma espécie de predito aqui e acontecido aqui, certo? E porque é exatamente isso que o texto, né, de Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, veja bem, o texto é longo. Nós vamos ver do capítulo 37 até o capítulo 50. Claro que a gente não vai ler todo, porque é muito longo, mas a gente vai se referenciar com algumas coisas. E ela nos traz lições maravilhosas sobre Jesus. Amém? Então leia comigo aí, ó, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreenderam-o. O pai lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar. Deus soberano, bendito, maravilhoso, eterno e soberano Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, que me use nesta noite para a pregação da Tua palavra. Que eu não venha, ó Deus, falar nada que não seja aquilo que o Senhor já determinou que fosse falado. Que as minhas palavras, ó Deus, sejam o Senhor que venha conduzi-las através do Espírito Santo, do Senhor que habita na minha vida. Que a Tua igreja, ó Deus, possa ser edificada para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Me usa como canal da Tua verdade. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. É muito interessante que, após José ter contado o sonho a seus irmãos, aí, deixa só antes de eu começar essa narrativa aqui, que eu vou fazer uma narrativa de toda a travessia de José aqui até o Egito, mas vamos entender aqui uma coisa antes. É que aqui, nesse contexto, nessa condição aqui que José se encontra, havia um propósito de Deus. Havia um propósito muito profundo de Deus. E esse sonho que José teve, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou para que ele pudesse vislumbrar. Ele nem sabia o que iria acontecer, mas Deus fez ele vislumbrar um sonho primeiro. Então o que é que acontece? Após esse sonho, os irmãos passaram a odiá-lo. Eles já tinham raiva de José, porque o pai de José amava José mais do que os outros irmãos. E eles eram enciumados com José. E José, naquela ocasião, era o filho caçula. José, ele era o filho mais novo do pai. E eles tinham raiva, até porque José, ele era aquele dedo duro, que entregava os irmãos. Ah, está fazendo coisa errada, ele dizia para o pai. E eles ficavam com raiva disso.
E mais raiva ainda porque o pai gostava muito dele, certo? Então, após contar esse sonho a seus irmãos, eles odiaram ele mais ainda. Então, vamos entender todo esse contexto e essa direção de José até o Egito. Porque a história de José, ela é uma história mais que interessante e muito emocional que tem na Bíblia. É tanto que quantas vezes nós já assistimos filmes, né? E a gente se emociona com tudo aquilo acontecido. Principalmente quando ele se dá a conhecer aos irmãos. Ali é um momento maravilhoso. Então é nesse trajeto, né? E também como Deus usa um servo. Veja bem, como é que Deus usa um servo amado para salvar todo o seu povo. Está tudo nessa história. Está tudo aqui. Porque Deus usou José para salvar todo o seu povo. Então vamos lá, José tinha 17 anos. Certo? Ele era o filho caçula. Jacó amava muito José, muito mais do que todos os outros filhos, porque era filho de quem? De Raquel. Quem era Raquel? Era a mulher que ele amava. E Raquel, ela era estéril, não podia ter filho, e ela teve um filho na velhice. Então ele passou a amar esse menino mais do que todas as coisas. Todos nós conhecemos a história de Raquel e Lia. Quando Jacó ele viu Raquel pela primeira vez, ele apaixonou-se por ela, ele queria ter ela como esposa. Então ele vai até o pai dela, Labão, quer casar com ela e diz: você vai ter que trabalhar 7 anos para mim, para você poder casar com ela. E ele faz esse pacto com ele. E ele vai e trabalha 7 anos. Só que Labão engana José, ou engana Jacó. Porque quando é para ele dar Raquel a ele dá Lia. Ele entrega Lia. Porque havia ali na família algo em que a filha mais velha não podia casar depois da mais nova. E Raquel era mais nova. Aí ele zangou-se com ele. Mas trabalhou mais 7 anos para ter direito a casar com Raquel. E por isso ele amava Raquel mais do que Lia, né? Mas tudo bem. Então a história, ela se desencadeia depois desse sonho que José teve. A história começa a ser a partir daí, porque José teve 2 sonhos. Ele fala do sonho dos feixes, né? E depois do sonho de que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. E os irmãos odiaram ele por causa disso, porque eles entenderam o que José estava dizendo. Por acaso tu vai reinar sobre nós, nós vamos nos dobrar diante de ti? Então começou toda a desavença por causa disso. E certo dia José, o pai mandou José ir aonde os irmãos estavam apacentando, ele vai lá e vê o que é que está acontecendo. E ele foi. Só que ao chegar lá, os irmãos disseram: lá vem o sonhador. Lá vem o tal sonhador. Vamos matar ele. Os irmãos maquinaram para matar José. E o que eles fizeram? Pegaram José, e o irmão mais velho disse: não vamos matar porque é nosso irmão, é nosso sangue. Aí pegaram ele, amarraram e jogaram dentro de uma cisterna. E ele ficou naquela cisterna. E passava por ali uma caravana de midianitas rumo ao Egito. Então eles pegaram José, venderam para essa caravana e José foi para o Egito. Mas ao chegar no Egito, essa caravana vendeu ele para Potifar, um oficial de Faraó. E ali José foi para a casa de Potifar. Só que ao chegar na casa de Potifar, tudo que José pegava, tudo que José fazia, prosperava. E então Potifar ficou muito feliz com ele. E colocou José como administrador de toda a sua casa, de tudo quanto ele possuía. José tinha direito a tudo, menos a esposa dele. E tudo bem, José começou a trabalhar naquele lugar, e todas as coisas prosperando, e ele estava muito bem. Mas só que a esposa de Potifar colocou os olhos sobre José, porque o texto vai dizer que José, ele era uma pessoa que chamava atenção, era um homem bonito. Era um jovem bonito, e ela engraçou-se de José. E ela queria ficar com José. Mas José disse não para ela, porque José era temente a Deus. José jamais iria trair o seu Senhor e o seu Deus. E José disse não. Só que aquela mulher insistiu mais vezes, até que uma das vezes, ela agarrou José pela roupa e ele fugiu, e ela ficou com as roupas dele, as vestes dele. E ele saiu correndo e ela gritou e chamou o marido, chamou Potifar e falou para ele, e Potifar acreditou na mulher e mandou prender José. José passou 2 anos preso. 2 anos José teve preso. Só que ao estar naquela cadeia, ele como é que eu posso dizer? Deus o abençoou tanto que ele já ficou tomando conta das coisas do cárcere.
Ele administrou a cadeia. E tudo ficou na mais perfeita ordem. Foi algo maravilhoso. E lá ele conheceu dois funcionários de Faraó que estavam presos. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles fizeram alguma coisa e o rei mandou prender. Faraó mandou prender. Só que esses dois homens tiveram 2 sonhos no mesmo dia. E eu quero que você abra comigo agora aí no capítulo 40, versículo 9. Capítulo 40, versículo 9. Que é exatamente o sonho do copeiro-chefe. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira 3 ramos brotavam. 3 ramos ao brotar, a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quanto lhes era copeiro. Mas também teve o sonho do copeiro. Aliás, do padeiro. Então veja aí no versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. A arte de padeiro e as aves as comiam no cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te retirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro ainda na prisão, porque coube a ele fazer isso, certo? E ele interpretou esse sonho. Mas José fez um pedido ao copeiro: quando você estiver na presença do rei e que todas essas coisas acontecerem, lembre de mim, fale de mim, para que ele possa me tirar daqui. Só que ele esqueceu. O copeiro esqueceu de José. Resolveu a situação dele, esqueceu de José. E passou-se 2 anos. 2 anos, José continuou ainda lá naquela prisão. Só que nesse período, Faraó também sonhou. E Faraó sonhou um sonho que o deixou inquieto e que nenhum dos seus oficiais, nenhum dos seus magos, conselheiros puderam interpretar. Aí, o copeiro lembrou-se de José e falou para Faraó de José. E então, ao falar, Faraó mandou chamar no palácio e lhe contou o sonho que havia tido. Capítulo 41, versículo 17, diz assim: então, contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eis que subiram dele 7 vacas gordas, formosas, à vistas e pastavam no carriçal. Após estas subiram outras vacas fracas, muito feias, à vistas e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras, ruins, comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi no meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem, 7 espigas secas, mirradas, crestadas de vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho do Faraó é apenas um. Manifestou o Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias
que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão estes 7 anos de fome. Então, José, ele interpretou o sonho de Faraó. E é interessante que Faraó ficou muito feliz com a interpretação do sonho. Porque ninguém havia feito como José, havia falado para ele, mostrado para ele qual o significado daquele sonho. E José fez isso. E ao interpretar, o Faraó ficou muito feliz com a interpretação daquele sonho. Aí Faraó colocou José numa situação muito maravilhosa. Porque José falou para ele, olha, você arranja uma pessoa, coloca uma pessoa para poder ministrar todas as coisas, porque aí vai haver momentos de muita fome. E esse conselho foi agradável a Faraó. Mas o que é que Faraó fez? José, você vai ser esse homem. Você vai cuidar de todas as coisas. Você vai ser esse homem que vai fazer aquilo que você está aconselhando. Porque José havia dito para ele que ele juntasse de todo o cereal que tivesse, fosse tirando partes e fosse guardando em celeiros. E isso seria feito para que a nação não falecesse, não morresse. E aqui a gente já percebe o trabalhar de Deus. Deus tira um homem do seu povo, coloca no Egito, trata dele com dificuldade, com problema, com escassez, ele sendo escravo. Mas ao final Deus coloca ele numa posição elevada. Porque no momento que Faraó coloca José como administrador de todas as coisas, ele diz, você só não vai ter mais poder do que eu, mas abaixo de mim é você dentro de toda a terra do Egito. Olha o que é que Deus fez. Olha o propósito de Deus. Então, nos 7 anos de fartura, ele juntou mantimentos em toda a terra do Egito e guardou grande quantidade além das medidas. Foi muito mantimento. Mas os 7 anos de fartura passaram e vieram 7 anos de escassez, 7 anos de fome. A fome assolou toda a terra, a ponto de levar a humanidade, claro, estou falando de Egito e povo hebreu, quase à extinção. Muitas pessoas morreram, porque a fome era tremenda. Mas a fama de que no Egito havia mantimento cresceu absurdamente. Então todo mundo ouviu que no Egito tinha mantimento. E que ali poderia haver uma saída para a fome. E quem foi que desceu para o Egito? Os irmãos de José. Os irmãos de José foram em busca de socorro. E chegaram lá. E nós sabemos toda a história. De como José os recebeu. De que José fez para poder vir os outros irmãos. O mais caçula, que era Benjamim na época. E depois o pai, enfim. Nós sabemos de todo esse preâmbulo que acontece. Mas quando José se dá a conhecer aos irmãos, aliás, quando os irmãos chegam à presença de José, eles não conheceram José. Porque José já estava com aparência diferente, já era um homem formado, talvez com seus 30 e poucos anos, e até o nome havia mudado, ele não era mais José, era Zafnat Paneah, ou Zafnat Paneia, o nome egípcio dado a ele. Mas José os reconheceu. José os reconheceu. Versículo 7, versículo 8 do capítulo 42. Versículo 7, versículo 8 do capítulo 42 diz assim: vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhe perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. José os conheceu, reconheceu, mas eles não reconheceram José. José era governador do Egito, já era governador do Egito, porque Faraó havia colocado ele nessa condição. Deus deu a ele sabedoria para chegar a isso, porque veja bem, a trajetória de José. José foi vendido como escravo. José sofreu. José foi para a casa de Faraó, mas em momento algum ele deixou de ter a sabedoria de Deus.
Porque Deus colocou sabedoria nele e ele soube administrar a casa de Faraó. Ele soube dizer não para a mulher de Faraó. Depois ele vai para a prisão e lá ele começa a administrar a prisão. Ele vai e decifra aqueles sonhos dos dois funcionários de Faraó. Então todas essas coisas foi sabedoria que Deus foi dando a ele. Então ele foi um homem sábio para aplacar uma fome de 7 anos que viriam. E para dar a Faraó uma solução para esse caos. Então Deus colocou nele toda a sabedoria e José chegou nessa condição. Então José se revela a seus irmãos, levou toda a sua família para o Egito, cuidou de todos eles, como nós sabemos da história. Depois Jacó, seu pai, morre. Jacó manda embalsamar o seu pai e manda levar à terra de Canaã. E ali o seu pai, em Canaã, é sepultado. Depois da sua longa jornada, de todos esses acontecimentos, José entendeu que tudo que aconteceu a ele tinha o plano de Deus. E veja aqui uma coisa interessante, nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida, todas as coisas que acontecem é plano de Deus. Não vai você pensar que a situação que você está enfrentando, um problema que você está vivendo, uma dificuldade que você possa estar passando, que é aleatório, não é plano de Deus. Aí você vai dizer, mas como é que pode? Será que Deus não me veio, eu vou ficar sofrendo? Não, Deus está te fortalecendo. Deus fortalece as nossas vidas nas dificuldades, para que a gente possa ter mais fé, para que a gente possa ter mais firmeza, para que a gente possa mais buscar a sua presença. Foi isso que aconteceu com José. Então José entendeu e aconteceu, que tudo tinha sido plano de Deus, através das dificuldades da sua vida. Através da vida de José, Israel foi preservada. Israel não sumiu, Israel não morreu, porque Deus usou José. José morreu com 110 anos, mas antes de morrer, lá no Egito, ele lembrou da promessa de Deus para seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que havia prometido que eles herdariam a terra prometida. Então ele lembrou-se. Aí o que é que ele fez? Pediu para que, quando o povo saísse dali, porque com certeza ele sabia que o povo israelita não ia ficar no Egito para sempre. E quem foi que tirou os israelitas do Egito? Quem foi? Vocês lembram? Quem libertou o povo do Egito? Moisés. Então, Moisés, mais tarde, lembrou do desejo de José. Então, pegou os ossos de José. Quando o povo sai do Egito, está até na história, eles levam os ossos de José para onde eles iam. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Depois você pode dar uma verificada lá e ler esse assunto. Então José foi sepultado em Siquém, terra que seus pais haviam comprado. Josué 24, 32 também vai estar falando sobre esse assunto. Se quiser anotar as evidências, vocês podem anotar para ver depois, certo? Então essa foi a narrativa. Essa foi a narrativa superficial. Claro que se for contar com detalhes, são 37 ao capítulo 50, é muita coisa. Mas essa é a narrativa superficial da vida de José e como aponta para Jesus, porque esse é o ponto aqui. O que isso tem a ver com Jesus? O que isso mostra Jesus? Como eu vou saber que isso aqui está apontando para Jesus? Então veja bem como é que eu posso dizer? O que mirava de José, o que mirava para Jesus? O que tem com relação a isso? Então vamos lá. Primeiro, ambos sofreram o pecado da agressão dos outros. Você está entendendo? Eles, tanto José como Jesus, sofreram o pecado dos outros em sua vida. Porque os irmãos de José pecaram. Mas quem sofreu esse pecado foi José. O povo judeu pecou e quem sofreu foi Jesus. Porque quem é que vai para o Calvário e morre pelo pecado do povo? Jesus. Então ambos sofreram o pecado e a agressão dos outros. Eles foram desprezados e rejeitados pelos seus. Foram. José, vergonhosamente, pecaminosamente, um filho caçula, foi maltratado pelos seus irmãos. E ainda mais, jogaram ele numa cisterna.
venderam ele como escravo, humilharam ele, odiaram ele. Foi isso que aconteceu aqui. E com Jesus não foi diferente. Vamos olhar para Jesus agora. Vamos olhar para Jesus. É algo semelhante. Porque, veja bem, de forma semelhante aqui o que aconteceu com Jesus. Eles maltrataram, o povo hebreu, os judeus, eles maltrataram, desacreditaram, desconsideraram Jesus. Foi isso que eles fizeram. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Eles não queriam Jesus. Eles odiaram Jesus. E nós podemos ver isso, quando nós vemos os evangelhos, o ódio que os doutores da lei tinham de Jesus. Jesus vinha com a verdade e eles odiavam Jesus. E eles maquinaram matar Jesus. Lembra dos irmãos de José? O que eles fizeram? Traçaram um plano para matar. Vamos matar lá, vem aquele sonhador, vamos matar agora ele. Vamos dar cabo da vida dele. Assim aconteceu com Jesus. Quando Jesus ensinava, quando Jesus curava, quando Jesus expulsava demônios, quando Jesus fazia qualquer coisa, eles diziam, vamos traçar um plano para matar ele. Eles queriam matar Jesus. Então, eles foram desprezados pelos seus. Veja que Isaías capítulo 53, versículo 3, o profeta vai dizer o seguinte, que Jesus foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Então nós podemos ver aqui, José apontando para Jesus, levando nessa direção. Eles foram vendidos, foram vendidos. José foi vendido por 20 peças de pratas pelos seus irmãos, aquela caravana de midianitas. 20 peças de pratas. Um preço barato, uma bagatela, uma promoção, podemos dizer assim. Eles venderam o irmão. Porque na realidade, como é que eu posso dizer? Quando você ia vender eu esqueci o nome, um servo não, um escravo, era 30 moedas, era 30 peças de prata, eles venderam por 20, não, é promoção, tá aí, paga só 20, venderam José por esse preço. Seus irmãos estavam tão ansiosos para se ver livre dele, que fizeram a promoção e venderam mais barato. Esse é o ponto. Eles odiavam tanto José, e com Jesus foi feito do mesmo jeito. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata pelo seu discípulo, por aquele que estava junto com ele, por aquele que era seu irmão. Jesus tinha os discípulos como seus irmãos, ele tratava assim, por 30 peças de pratas. Mateus 26, do 14 ao 16, nós podemos ver essa história, que ele foi vendido pelos seus. Quanto valia Jesus para Judas? Quanto valia o Filho de Deus para Judas? Não valia nada. Não valia nada. Vamos olhar para as nossas vidas. Quanto vale Jesus para mim e para você? Quanto vale Jesus para as nossas vidas? É isso que nós precisamos focar. É isso que nós precisamos compreender. Jesus é tudo e mais tudo em nossas vidas. Nós não temos direção sem Jesus. Nós não temos caminho sem Jesus. Todas as coisas que nós traçamos, pensamos ou queremos, Jesus precisa ser o primeiro, ele precisa estar no controle. Ele precisa estar no controle de todas as coisas. Porque senão minha vida e tua vida não tem sentido. Porque o mundo também dá, mas o mundo quer algo em troca. Jesus nos dá, porque é o melhor e é o que nós precisamos. Jesus não nos dá coisas supérfluas. Jesus nos dá o que nós de fato e de verdade necessitamos. E uma das coisas que mais nós necessitamos é a salvação em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Mas em Cristo tem algo maravilhoso. Veja que eles dois foram vendidos. José conseguiu salvar a nação dos hebreus. Mas em Jesus tem algo mais maravilhoso ainda. É que mais tarde, veja bem, José foi vendido, Jesus foi vendido,
Mas mais tarde, o próprio Jesus morreu na cruz e ele mesmo pagou um preço caríssimo por toda a humanidade. Um preço altíssimo, um preço inimaginável, um preço incalculável pela nossa redenção, pela nossa salvação. Um preço que, veja bem, jamais eu e você poderíamos pagar. Era um preço que eu e você não poderíamos pagar. Mas ele não se importou com isso. Ele foi para a cruz, ele se entregou, ele deu a sua vida. Ele se doou para resgatar a mim e a você. Para não nos deixar à mercê da morte eterna. Jesus fez isso. Ele aplacou o pecado. Jesus foi para a cruz para pagar o preço que o pecado estava cobrando. Coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que se levanta e vem salvar o seu povo. Nós temos um Deus que se levanta e levanta um servo para salvar uma nação. É esse Deus que nós estamos diante dele todos os dias. É esse Deus que cuida da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, dos teus negócios, da tua saúde. É esse Deus que não pode, não deve, nunca pode sair da nossa mente e do nosso coração. Não pode ser esquecido por nós. Amém. Eles dois tiveram um grande amor. Veja bem, tiveram um grande amor pelos seus irmãos. José amava seus irmãos, mesmo sofrendo tudo aquilo ali. Ele amou seus irmãos. E nós podemos ver isso no final da história, porque o que é que vai acontecer? Ele se dá a conhecer, salva os irmãos, e ele não quer mais se lembrar do que aconteceu. Ele não quer se lembrar. Apesar dos tratamentos maligno, perverso, humilhante por parte dos irmãos, né? Que José passou, ele não guardou mágoa e nem ressentimento. De forma nenhuma. Ele não guardou. Ele teve um amor grande no seu coração. Um amor inimaginável. Um amor sem amargura, sem vingança, sem revide. Não, José não foi se vingar dos seus irmãos. Ele foi perdoar. Porque no seu coração só havia lugar para misericórdia, para amor e para perdão. Isso aqui é uma lição para mim e para você, meus amados. Porque às vezes com uma coisinha de nada a gente fica tão chateado e com raiva das pessoas, dos irmãos. Não. Olha o que José passou. E ao final ele perdoa seus irmãos. Da mesma maneira, Jesus, ele vem ao mundo e derrama um amor genuíno para com todos os seus irmãos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que viesse crer não morresse, mas tivesse a vida eterna. Deus não levou em consideração o pecado do homem. Muito pelo contrário, ele se levanta para salvar esse homem, para perdoar esse homem. Jesus nos ama de uma forma tal, de uma maneira tal, de uma essência espetacular que muitas vezes nós nem conseguimos entender. Ele nos atrai pelo seu amor. Ele nos traz para si por causa desse amor. Ele mesmo nos garante vida plena, vida abundante e vida eterna. Se você entregar de fato e de verdade sua vida para Jesus, você vai ver a sua vida mudar. E mudar de dentro para fora e mudar completamente. Porque somente Ele tem o poder de fazer isso em nossas vidas. Amém? Porque o amor dele é magnífico. O amor de Jesus, ele é infalível. O amor de Jesus, ele é espetacular, ele é completo. A sua redenção é um presente para as nossas vidas. Porque todos aqueles que foram alcançados por Jesus sabem o tamanho do presente que recebeu. Então, se você quer, de fato e de verdade, caminhar com Jesus, abrace esse presente. Abrace o presente. Porque somente Jesus pode nos dar esse presente. Mas eles também foram enviados para salvar e preservar vidas. Veja que Gênesis 45, versículo 5 e capítulo 5, versículo 20, né? Vamos lá, vamos ver. Gênesis 45. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, ele falando com os irmãos já. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso aqui já é ele perdoando os irmãos e dizendo por que Deus o enviou
para o Egito, porque Deus o levou para ali. Então José ele foi enviado para salvar o povo da fome, para salvar a nação daquela dificuldade que eles estavam enfrentando. Então, eles foram enviados para salvar e preservar vidas. Agora veja bem, Jesus também foi enviado para salvar o povo dos seus pecados, porque foi para isso que Deus enviou Jesus. Então, em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, ela, falando aqui de Maria, ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Jesus veio para salvar e José também foi salvador. José, ele viu o plano de Deus em tudo que ele fazia, em todo o seu sofrimento, ele viu o plano de Deus. José não reclamou, José não murmurou, José não disse, quão difícil é a minha vida, Senhor, meu pai tem tudo e eu sou escravo aqui. Não, ele não fez isso. Ele sabia do plano de Deus e ele entendia que Deus tinha um propósito em cada episódio da sua vida. Ele conheceu, ele reconheceu isso. José sabia que tudo foi para preservar e salvar vidas, porque agora ele estava contemplando a necessidade do povo e ele era governador do Egito e podia suprir essa dificuldade. E com Jesus também não foi diferente. Jesus foi enviado para preservar e salvar vidas. Esse era o plano de Deus para buscar e salvar vidas. Para salvar vidas, Deus mandou Jesus. Primeiro para que o povo conhecesse, entendesse quem era Deus. E depois para entender que Jesus era o Salvador, que Deus havia mandado, que estava predito pelos profetas. Então Jesus chega e vem para salvar vidas. E o próprio Jesus declarou em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O próprio Jesus fez isso. Então a história de José é para nos fazer olhar para Jesus, é para nos fazer compreender o que Deus tem para nos ensinar através da história. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Antigo Testamento é um pano de fundo do que iria acontecer, das coisas que estavam traçadas. E nós não podemos desconsiderar essa palavra. Estudem, leiam o Antigo Testamento. Tem muita coisa aqui que vai nos mostrar, vai nos clarear sobre Jesus. José e Jesus foram encontrados vivos. Olha que coisa interessante aqui. Porque veja bem, José ele foi lançado numa cisterna. Mas depois os seus irmãos foram lá e ele estava vivo, e eles venderam ele para os midianitas. Ele não estava vivo, ele estava vivo e não morto. Então ele foi vendido. E se nós olharmos minuciosamente e prestarmos atenção nisso aqui, nós vamos ver que essa foi a mensagem gloriosa do túmulo vazio de Jesus. Do túmulo vazio. Quando os anjos anunciam às mulheres que Jesus não estava mais ali. Ele vai dizer em Lucas 24, versículo 5, versículo 6, ele vai dizer assim, porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. Essa é a grande verdade. Ambos foram encontrados vivos. José da cisterna, que estava como se tivesse enterrado ali, jogado ali. E ele não passou foi um bocado de tempo lá, para poder os irmãos tirar e vender eles para os midianitas. Foi muito tempo que ele ficou dentro daquela cisterna. Mas ele estava vivo e não morto. E quando eu olho para isso aqui, eu me lembro que Jesus ressuscitou ao terceiro dia daquele túmulo. Ele não está vivo, mas ressuscitou. O meu Salvador, o seu Salvador, ressuscitou. Quando nós olhamos para esses dois homens também, nós podemos perceber que eles foram perdoadores. E aqui é algo fantástico, porque nós aprendemos com eles que é importante demais perdoar. É algo importante. Mesmo que os irmãos de José não acreditassem, eles foram perdoados. Capítulo 45, versículo 3, 4 e 5, olha aí, ó. Vamos voltar de novo aqui ao capítulo 45. Vai dizer assim, e disse a seus irmãos, José falando para eles, eu sou José,
Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam lhe responder, porque ficaram atemorizados perante eles. Os irmãos ficaram com medo. E agora? É José. Ele se revelou. Ele vai nos matar. Ele é poderoso aqui no Egito. E agora? O que nós vamos fazer? Disse José a seus irmãos, versículo 4. Agora chegai-vos a mim. E chegando-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele ainda diz isso, para acabar de completar. Eu sou José que vocês venderam para o Egito. E agora? Eles ficaram com mais medo ainda, mas ele conforta o coração deles e diz assim, versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, que até eu já li, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a preservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Eles conforta eles, ó, foi Deus que me mandou para cá, foi Deus que me trouxe para si. Versículo 8, ele vai dizer: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Ele diz: vocês me venderam para cá, mas ele acalma o coração deles. Foi Deus que me trouxe para cá. Porque se não fosse Deus, a vida não seria preservada. E isso aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Olha que coisa fantástica aqui. Porque tudo aponta para ele. Jesus, diante de uma multidão, crucificado, preso lá naquela cruz, ele olha para toda aquela multidão, ele faz uma última oração ao Pai, e ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. José aqui perdoa seus irmãos. Jesus na cruz do Calvário perdoa toda aquela nação que está crucificando ele. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus perdoa aqueles que estavam diante dele. E ainda hoje, Jesus intercede por mim e por você diante do Pai. Ele intercede. Pai, perdoa. Quando nós vamos com o coração quebrantado diante dele, Jesus intercede por mim, por você, por todos nós. Porque Jesus é Senhor de todas as coisas. Amém? E por último, eles foram tentados. Todos dois. José foi assediado, tentado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar queria a todo custo fazer José cair da fé. Ela queria que José negasse o Deus vivo. Ela queria que José pecasse contra o seu Senhor e contra seu Deus. Mas José disse não. José disse não a Satanás. José disse: não, eu estou fora. Isso aqui é uma lição para mim e para você. Meu irmão, corra a légua do pecado. Saia do pecado. Fuja do pecado. Diga não ao pecado. Porque Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai ficar alegre, feliz com as nossas atitudes, dizendo não para o pecado. Essa é a nossa direção. Nós precisamos já agir assim. Não para o pecado, não para o pecado. Mas Jesus também foi tentado. Jesus foi levado ao deserto por Satanás e foi tentado por 3 dias. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. 3, aliás, por 40 dias e 40 noites, ele foi tentado em 3 vezes por Satanás. Jesus foi tentado com o alimento. Lembra quando Satanás disse que Jesus estava 40 dias e 40 noites, Jesus estava com muita fome e estava muito cansado, estava debilitado. E Satanás diz: transforma essas pedras em pães. Simples assim. Tu não é Deus? Tu não é filho de Deus? Então tu tem poder. Transforma essas pedras em pães. Mas Jesus sabia que Deus o iria chegar para servir. No momento certo, Deus viria com a provisão. Isso aqui também é lição para mim e para você. A dificuldade que nós enfrentamos, os problemas que nós estamos passando por ele, Deus vai chegar com providência na hora certa. Nós não podemos, de forma nenhuma, ultrapassar isso. Não. O plano de Deus, a história está escrita e vai acontecer como Deus determinou. Nós precisamos ter fé e acreditar. Mas o inimigo, não satisfeito, ele induziu Jesus a tentar o próprio Deus. Tu não é filho de Deus? Não está escrito? Lança-te desse penhasco para baixo, porque ele vai dar ordem a seus anjos e ele vai te sustentar em suas mãos. Mas Jesus disse: não se tenta o Senhor nosso Deus. Deus não precisa ser testado. Se Deus diz que vai acontecer,
vai acontecer. Se Deus disse que que vai prover a tua vida, Deus vai prover a tua vida. Se Deus disse que todas as coisas que você fizer e for agradável aos olhos de Deus, Deus vai te recompensar, Deus vai fazer isso. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, porque Deus não mente, Deus é Senhor. Amém? Mas depois ele mostrou todos os reinos do mundo e disse para Jesus: está vendo esses reinos? Eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Em outras palavras, ele estava dizendo: tu não precisa passar pela cruz para ter o reino. Tu pode pegar um atalho. Esse caminho aqui é mais fácil, eu te dou. Por que tu tem que passar por uma cruz para ter o reino? Mas Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Somente a Ele. E é isso que eu preciso entender, e você também, meu irmão. Somente o nosso Deus, somente Ele. Nós devemos nos ajoelhar e nos dobrar e acreditar, entregar nossas vidas. Porque Ele nos fez e dele nós somos. E dele nós somos. Então, Jesus é o Senhor e cumpriu todo o plano de Deus. Hoje nós somos salvos pelo Evangelho, pelo poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Amém? Nós somos salvos. Então essa é a história de José. E ela aponta para Jesus. A história de José, o salvador do povo, é maravilhosa, cheia de graça, de misericórdia, de bondade, de salvação. Mas a história de Jesus, escute bem, ela é ainda muito mais maravilhosa. Porque ela é sublime. Ela vem dos céus. Ela é sublime. Ela atinge não somente aqui, mas ela atinge todo o cosmo. Ela atinge toda a Via Láctea, toda a galáxia. A perfeição. A perfeição de Jesus. A graça dele atinge todas essas coisas. Ele nos ama e vai continuar nos amando eternamente. Jesus vai fazer isso. A sua história, a história de Jesus, é o próprio Evangelho. A história de Jesus é o Evangelho, que muda, que transforma, que restaura, que limpa, que nos deixa alvos como a neve, que salva, que traz vida e traz vida eterna. Por isso nós precisamos abraçar esse Evangelho. Por isso nós precisamos olhar para histórias como essa e nos referenciarmos com Jesus e olharmos para Jesus, porque faz um sentido enorme. Nós precisamos todos os dias responder e reagir positivamente a Jesus, que é o autor da vida e consumador da nossa fé. Como eu disse, nós não temos direção sem Jesus. Nós não temos e nunca vamos ter. Porque um dia nós queremos ouvir as doces palavras de Jesus dizendo assim: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, são textos como esse que nos faz ver a grandeza de Deus. Deus tratou uma história excelente aqui desse homem para apontar para o seu filho que viria séculos e mais séculos depois. É uma seta apontando, e quando você chegar lá na ponta da seta, você vai compreender. Porque hoje nós compreendemos porque nós temos toda essa história nas mãos. Mas Deus nos agraciou com isso. Amém? Então, 4 lições para que você possa fixar e meditar e discutir nos grupos. Vamos lá. Primeiro, a propósito de Deus em tudo, principalmente nas nossas vidas. A propósito. Irmão, olha, tudo que acontece com você tem propósito de Deus. Diz por que você passou esses dias no hospital? Tinha um propósito lá. Não tinha, não? E você hoje sabe, mas não sabia. Chorou, não queria estar lá, mas Deus disse: você tem que estar aqui porque tem um propósito. E esse propósito aconteceu. Você precisava cuidar de alguém, e essa pessoa já saiu de lá ou ainda está lá? Mas está bem melhor, porque você levou uma palavra para ela, vocês dois. Está entendendo? A propósito. A propósito. Então, há propósito de Deus em tudo, principalmente nas nossas vidas. Segundo, note aí, meu irmão, você, nos grupos você está aí maravilhosamente falando sobre isso. Deus é Senhor da história, tudo está sob o seu controle. José sofreu. José foi vendido, José tinha tudo. O pai dele era rico. Ele tinha tudo, mas ele foi vendido como escravo. Sofreu.
Mas Deus está no controle de todas as coisas, da minha vida, da tua vida, da vida de todos nós. E a história termina de uma forma maravilhosa, ele chegando a governador do Egito e salvando o povo e não deixando o povo morrer. Terceiro, tudo vai passar, acabar, sumir, porém as palavras e desígnios de Deus nunca passarão. Meu irmão, se Deus disse que você vai passar por isso, você vai passar. Se Deus disse que você se levantará e será vitorioso em Cristo, você vai ser. Porque as palavras dele nunca passarão. Eu só preciso olhar para ele, ter fé, acreditar, abraçar e dizer: Senhor, eu quero sim os teus desígnios para a minha vida. É isso que nós precisamos fazer. E por último, a quarta e última lição é que Deus trabalha para salvar a todos. Essa é a sua vontade. Mas a salvação virá para aqueles que creem. E quando nós cremos, nós nos arrependemos da vida que levamos. E entregamos a nossa vida a Jesus. E ao entregar a vida para Jesus, nós nos encontraremos na eternidade com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus abençoe muito profundamente a sua vida. E que a nossa casa espiritual, ela possa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Que eu e você possamos olhar com os olhos espirituais para essas verdades e ver que elas apontam para Jesus. E que Jesus é o Senhor da minha vida e da tua vida. E você que nos assiste pelas redes sociais, se você ainda não conhece esse Jesus, pode falar conosco, que nós estamos aqui para apresentar esse Jesus para você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Soberano, bendito, maravilhoso e eterno Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu sou muito grato ao Senhor por esse momento. Porque o Senhor usa vasos imperfeitos como nós para trazer verdades tão magníficas e maravilhosas como a tua palavra. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa aqueles que nos assistem pelas redes sociais, transforma suas vidas, muda, Senhor, a condição de pecado de muitos que estão vivendo isso, que a tua graça nos alcance. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a prosseguir, a caminhar e ter a certeza no nosso coração, Senhor, que a vida eterna contigo é o que nós mais almejamos e um dia estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, nos dá uma semana cheia da sua presença, cheia das suas realizações, cuida de nossas vidas, nos protege de todo mal, nos leva em paz, Pai, ao nosso destino, ao nosso lar, cheio do Espírito Santo do Senhor, com a vida edificada pela tua palavra, e que cada um de nós possamos reconhecer quem somos e que necessitamos muito, 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 muito do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, hoje e eternamente, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.